segunda mesa da mostra, Mulheres Secretas, com Dona Helena Teodoro, Elisa Lucinda, Jéssica Nascimento, mediação de Maíne Freitas. Boa tarde. Eu fiz um textinho para eu não me perder nesse exercício de começar a escrever o que eu vou falar. E aí, a partir desse texto, eu vou puxando vocês aqui para a nossa tarde de fiandeiras. Boa tarde a todas as presenças. Eu peço licença às minhas mais velhas, às minhas mais novas e às presenças invisíveis que guardam e possibilitam esse encontro e nos deslocam para o centro de uma cidade tão concreta como São Paulo. Precisamos de mulheres marés, mulheres ventanias para movimentar nossas percepções. Ouvir, estar e aprender com a Helena Teodoro é um convite para aumentarmos essas outras percepções do que é existir em um mundo complexo, marcado pela colonialidade, mas profundamente mobilizado pela inventividade e as criações das tradições negras e seus aquilombamentos e articulações coletivas. Hoje nós vamos falar das mulheres secretas. O encontro é um convite para explorar as narrativas ocultas de mulheres negras ao longo da história. Com Elisa Lucinda, Jéssica Nascimento Laguibé, vamos pensar em como o segredo e a arte refletem e se articulam como estratégia de sobrevivência, resistência e autonomia. E para abrir o encontro de hoje, vou trazer uma imagem, Helena, que ela é a nossa anfitriã, mas eu tive a honra desse ano a gente desfilar pela Mocidade Unida da Moca, no samba enredo Olhar Helena. E foi uma das coisas mais bonitas, assim, ver que naquele desfile no Sambódromo do Anhembi, a escola teve como escolha narrativa para falar da história da Helena, contar algo que era muito do íntimo dela, da ancestralidade, que é a partir da experiência dela como uma filha de Ansan. Então ela teve o segredo dela ali revelado, e não só revelado pelos carros alegóricos, pelas alas, pelas fantasias, mas pelo canto. Então você viu o sambódromo inteiro cantando o samba enredo em homenagem a uma mulher assim, que estava ali presente e que estava sendo evocada também pela comunidade. Foi uma experiência linda no amanhecer, né? Foi uma das últimas escolas, foi a última. Foi a penúltima, então era assim, elas entrando com aquele carro de búfalo, borboleta e o sol raiando, foi muito bonito. E a Helena, quando soube dessa homenagem que a Bruno faria, ela disse que virar samba enredo era mais importante do que virar a placa de rua. E eu acho que isso nos dimensiona um pouco do que são essas construções coletivas, né? Que mulheres como a Helena optaram a se fazer e se inscrever na história. E, como ela é a nossa anfitriã, eu vou puxar ela ali para a nossa conversa, para você falar um pouco, Helena, do que foi dimensionar a sua ancestralidade nesse espetáculo popular, compartilhar, né, ela numa cidade que não é a sua cidade natal, mas é uma cidade que te acolheu e que acolhe mulheres como você, acolheu Nessi, acolheu Giovana, e tantas outras mulheres que vêm do samba e que mobilizam essas coletividades todas. E eu acho que o carnaval ele tem essa dimensão de trazer para fora aquilo que é o segredo. Né?
isso que a gente vem vindo ser feito, desde que o samba é samba, desde o carnaval é carnaval, e o que a gente viu ser feito até no seu desfile. Então, eu queria que a gente começasse falando dele. Boa tarde para todos, para todas, para todos. É uma alegria enorme estar aqui em São Paulo. São Paulo sempre foi um lugar muito especial para mim. Um lugar de pessoas batalhadoras, um lugar de muito trabalho, de muita criatividade, mas também um espaço de luta. E eu vejo a escola de samba como sendo uma criatividade enorme do povo negro, que transforma uma procissão de igreja e modifica a sua maneira de lidar com o sagrado, que é um círculo, é na roda de samba, é uma roda do xirê. A nossa maneira de lidar com o sagrado é sempre olhando um para o outro, em círculo. E, inclusive, eu até pedi para a gente se organizar aqui na circularidade, porque é alguma coisa que se liga ao tempo, né? O tempo não existe, fica sendo assim muito engraçado. Hoje vocês não podem imaginar como eu estou emocionada aqui falar dessas meninas. E encontrar Elisa Lucinda, que foi para mim uma grande revelação de potencialidade na literatura, na poesia. Ela foi aquela pessoa que ilustrou o meu primeiro livro, Mito de Espiritualidade e Mulheres Negras. E eu nunca disse para ela que eu estava muito emocionada com essa daquele livro, o Mito 16, não apenas com a participação da Elisa no livro, mas com a maneira que ela faz com que a gente sinta a poesia. Ela é um sonho tornado realidade, quando fala, quando apresenta, quando chega, não é? E eu vejo em Elisa Lucinda aquilo que eu gostaria de ser quando crescesse. Né? Uma coisa assim, muito completa, muito além de linda, muito talentosa e muito generosa, muito amiga. Ela abre a casa dela para que nós possamos cantar, comer, confraternizar e sonhar. Então, muito obrigada, Elisa, pela sua presença. A mais nova que está aqui do meu lado e que me deu a honra de me dar o livro, eu conheci hoje a Jéssica. Já fiquei encantada com a roupinha dela no livro. E com a história que ela conta e que ela traz de lá, e a proposta dela de trabalho, que faz com que a gente fique muito feliz. Eu, nos meus 81 anos, quando vejo como tem gente nova trabalhando, produzindo e dando gente esperança de uma manhã ou mais. Como tem gente de 81 com essa cara de 50 e essa lucidez. Não, tira mal essa aqui. Mas 81 não passa na cara da sociedade, eu fico chocado. Não, estou errado? Muito errado. Mas é porque a gente pode chegar quando encontra pessoas maravilhosas como vocês, que fazem com que a gente entenda que viver é bom, que ter amigos é bom, apesar dos medos, das dificuldades todas. Essa trilogia das matriarcas, para mim, é alguma coisa que a gente discutiu muito numa banca de tese na semana passada, não, nessa segunda-feira. Essa segunda-feira, agora que, gente, eu até perdi a noção de tempo, passando a
Eu separei, inclusive, para ler para vocês no final, depois, um texto que eu gosto muito, que é Nos Tempos de Dom. Uma crônica que eu fiz sobre a minha família e sobre o meu tio Dom. Aquele, nos tempos que Dom jogava para a mamãe. É linda, né, mãe? Era esse Dom. Meu tio Dom. Esse era o meu tio Dom. Ele existiu, ele me ensinou a dançar, ele me ensinou a gostar de viver e a estar com a família. Então, eu estou aqui com a minha família extensiva, mas novamente. Minha mãe e a amiga querida que tem estado comigo aqui, fazendo para São Paulo, várias vezes, aprendendo de todas as coisas, além de editar livros, de gente, coordenar isso. Então, eu passo para você, passar para a Elisa Lucinda, né? Eu estava esperando esse horário, um horário difícil, a gente sabe, é complicado. Mas devagarinho as coisas vão acontecendo e andando. Estamos gravando, está tudo certo? E ainda teve para melhorar o ônibus que pegou fogo aqui, então tá um pouco difícil mesmo de chegar aqui no CCBB, mas está chegando. Elisa, atriz, apresentadora, se bobear, MC também, porque eu já vi ela sendo MC, canta, pinta, borda, ilustra e é a amicíssima da Irana. E comida eu não vou falar daquilo que eu não vi, né? Mas se me convidar, eu vou. Elisa, eu acho que a gente estava falando de escrita, né? Aí você fez uma provocação, aí você não consegue sentar para escrever, escreve em pé. E eu sempre fico pensando que escrita é algo muito caro para nós mulheres, em especial para nós mulheres negras. E você é uma mulher que é referência, que já vem escrevendo há muito tempo. Eu queria que você contasse quando é que as palavras, os pensamentos, os seus sentimentos, eles deixam de ser secretos e segredos para se transformar em literatura. Que caminho é esse que você faz? Olha, boa tarde. Eu sei que é uma honra mesmo, assim, essa palavra tão usada, né? A gente, às vezes a gente gasta a palavra, tanta gente fala, é uma honra, e parece que até sem honra, né? Tudo que a gente gasta, mas é uma honraria mesmo pela vida da Helena, porque eu vivi no caminho que ela abriu no mundo. A primeira vez que eu vi alguém fazer uma crítica contemporânea aos caminhos do carnaval e ter uma nas questões de recorte racial e tudo, e ter uma clareza, uma clareza, uma visão, nítida da relação do candomblé com a escola de samba, com o que acontecia na casa de Seata, com o que acontece nas nossas casas. Tudo isso eu só vi na obra de a primeira vez que eu vi foi pessoal, que eu fui entender que era, eu não tinha estendido o carnaval, sabe? Estendido e entendido o carnaval nessa dimensão, sabe? De uma resistência nesse lugar, né? Então, assim, para mim faz parte, eu acho, além do nosso desejo, né, de estar aqui, o meu e o seu, estar aqui em homenagem sua, no país que visibiliza ainda muitos de nós, é andar em cima de uma utopia. Estou experimentando uma utopia, vivendo uma utopia, nós sonhamos isso. Estamos aqui. Ainda estamos aqui, é o nosso filme. Então, eu quero falar para você que eu acho que a escrita, para mim, tem um segredo interessante. Eu achava que era, quando era criança, eu era uma menina assim, nossa, mãe, olha,
tal. Quando ela morreu, eu me lembro que trocou a sala, a decoração da sala trocou de a mesa de centro se transformou no lugar do caixão, mudou tudo. Eu me lembro que aquela mudança de cenário me chamou muita atenção e me distraiu do sofrimento. Eu já não estava com vontade de chorar. Então, mas aqui quando eu me peguei pensando isso deve ser pecado. Eu pensei, nossa, essa sala aqui estranha, não tem outra coisa nessa sala. Quer dizer que você pode trocar de móveis todos os quartos. Eu nunca tinha pensado nisso na casa, mas eu trocava muito lugar. Então, eu me lembro de me culpar quase por ter percebido isso. Sabe? Mas já era a voz da narradora. Só que eu não sabia. E aí, eu depois comprei isso. Esse espanto todo com as coisas, onde eu ia, minha mãe me levava para uma loja chamada Mundo dos Plásticos. E eu falava, como a gente chama, isso era moderno, né? Tudo virou plástico. Mamãe, olha que linda, curtida. Bom, até que ela botou para estudar declamação, por aí, pedaço. 11 anos eu fui estudar declamação na Vitória Maria Firmina, minha professora. E ela me mostra os poemas. E me apresenta os poemas. Os poemas é tudo o que é tradução dos espantos. Tudo. Poema trivial. Poeta que pega e bota a folha como protagonista, bota o siso, bota a mãozinha da criança. Ela faz um destaque, destaca o ordinário. Que era o que me espantava. Eu falei, olha, achei a tradutora do meu espanto. Então, tudo que eu senti, eu comecei a escrever depois de um tempo, depois de. Eu comecei a escrever com 16, eu entrei com 11 na aula. Então, isso para mim foi assim o primeiro estalo. Assim. Depois, logo na adolescência, quando eu comecei a escrever, eu descobri que era um espaço de liberdade. Não ia publicar, entende? Então eu podia escrever o que eu quisesse, não era ainda uma escritora. Então, o meu papo com a minha literatura era de liberdade, eu nem sabia que era literatura, mas o que eu escrevia era livre. E eu só não podia saber, embora não fosse diário. Enfim, então, eu acho que ali ficou essa liga para mim de que era um espaço de liberdade. Depois que mais tarde eu linkei com as mordaças, com nossas opressões e tal, mas eu já tinha aqui já usava como resistência, né? Agora, não, por isso talvez eu não tenha nenhum problema mesmo de sentar para escrever, porque é das minhas artes a mais livre. Posso escrever agora, olhando para ela, sobre ela, ela está sabendo. Entende? Eu não tenho que fazer como alguns fotógrafos, vira para cá, chega na conta, ela nem está sabendo. E aí, se eu não tiver onde escrever, eu gravo. Se eu não tiver onde gravar, eu gravo aqui. O meu recurso humano é muito potente, graças a Deus. Então, eu gravo aqui. Para mim, a escrita é uma. Hoje, então, eu estou uma senhora, eu estou adorando, porque eles respeitam a senhora. Então, quando eu era jovem, muita coisa que eu falava não era respeitada porque eu era jovem. Agora, minhas irreverências viraram referências, estou adorando. Então, eu posso falar minhas besteiras importantes, coisas que eu sempre falei, sem pudor, sem vergonha moralista, e o pessoal aplaude tudo. Então, eu acho que a escrita para mim foi a minha primeira espada. Não concorda, não? Você traz imagens bonitas, né? O espanto para a liberdade, depois isso vai se tornar criticidade, sabe? Aí você vai tornar criticidade, porque você vai fazer uma escrita completamente crítica, né? E você pega a espada no final. Muito cheio de boas imagens. Bom, a Jéssica, ela é dramaturga, ela é pesquisadora, ela é atriz, e esses dias eu, numa conversa sobre o trabalho da Jéssica, eu falei, olha, ela
isso na sua dramaturgia, e você vem pesquisando por isso também. Então eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa sobre as teatralidades negras aqui em São Paulo, e de como, que segredo é esse que os teatros negros, eles contam, eles deixam de contar, ou eles narram? Jubá, gente, Jubá, quero dizer assim que tem uma timidez danada, mas tem uma emoção assim de tocar o coração, uma emoção de tocar o coração, porque são pessoas que eu admiro muito, muito, né? Eu encontrei com a dona Lucinda e ela falou assim, não tem problema não saber o nome, e aí eu pensei... E aí eu falei, eu sei muito. Eu sei muito, porque às vezes a gente na emoção congela mesmo, né? Mas é uma alegria mesmo, porque eu acho que tem momentos que a bochecha arde, assim, de alegria. E é isso que eu estou sentindo agora, assim. São pessoas que são referências para mim, né? Então participar de uma roda, uma gira, uma conversa, assim, sempre o desejo de um começo, meio começo, né? Eu sou moleque, estou estudando as teatralidades negras e vivendo as teatralidades negras na cidade de São Paulo, né? Faço parte de uma companhia que já tem 18 anos e eu estou recente lá, sou a mais nova de lá, que é a Capulanas Companhia de Arte Negra, que é um grupo que se articula ali no Jardim São Luís, né, e que tem como estudo base a saúde das mulheres negras. Então, dentro do repertório da Capulanas, a gente tem também uma trilogia, que é o Sangoma, Saúde das Mulheres Negras, o Ialodês, da Cura ao Gozo, e agora a gente está montando, que é um texto que eu escrevi, que a gente entra agora para a montagem, que é no baile de Ossabeji, faço das tripas o meu coração. Ossabeji, quando a gente participa, faz uma consulta no jogo de búzios, quando sai Ossá, em geral a gente tem que cuidar da saúde feminina, né? Então, geralmente está falando de alguma questão que precisa, de repente, ser vista por um ginecologista, tem alguma questão no ventre, na barriga, são dores que passam por esse espaço, né? Então, geralmente, quando sai o SAP, a gente vai olhar para a nossa saúde novamente. Então, a trilogia começa falando de saúde e termina falando de saúde, né? Saúde com as sangomas, que é uma referência que as capulanas trazem de Moçambique, né? O Ialodês, uma referência para a nossa organização e articulação. E agora o Moçambique voltando para a saúde também, numa articulação com o espetáculo Gueledé, que é, nesse momento, o meu tema de pesquisa. Né? O espetáculo Gueledé, as máscaras, essa máscara, uma máscara bonita que muitas vezes a gente vê nos espaços, né, nos museus, sem referência nenhuma, às vezes muito velha, muito antiga, com cara de coisa que já foi há muito tempo, e que tem um espetáculo muito bonito no Togo, no Benin, na Nigéria, e que é o nome que inspira a dona Sueli Carneiro a criar o Gueledé, Instituto da Mulher Negra. Ah, ele está no... Não, esse é outro. Ah, eu acho que está lá no camarim. O livro é o Festas, Dramaturgias e Teatros Negros, que foi a dissertação de mestrado, né? E é Festas, Dramaturgias e Teatros Negros na cidade de São Paulo. Eu acho que uma das paradas foi... Eu nasci em São Paulo e fui criada em Itaquaquecetuba, que é extremo leste da cidade de São Paulo e eu digo que é uma periferia rural, né? E vim fazer teatro para cá e passando as dificuldades, o racismo do grosso do fino em todos os espaços, né? Eu fui tentar entender
veio antes de mim. Porque eu falei, isso que está acontecendo, o povo não é criativo. Esse tipo de violência não é criativa, né? Então, se é repetição, a gente vai tentar entender como quem veio antes de mim fez, se articulou, né? Então, eu vou contando algumas histórias, não tenho o desejo de catalogar companhias e dizer, porque eu tenho certeza que as teatralidades negras são referências muito profundas e muito grandes, né? Tem essa articulação desse Atlântico negro mesmo. Então, eu conto algumas histórias que me dão coluna para seguir criando, para dizer, já tem coisa aí que é repetição. Então, por exemplo, a Dona Teresa Santos, conta um pouquinho da história da Dona Teresa Santos, que é uma referência para mim, e agora falamos nós, de chocolate, falo das capulanas, falo do Buraquinhos, ou Vento Emílio de Tucumã, que é um texto lindo do Johnny Salaberg, falo um pouco da experiência do Teatro Experimental do Negro em São Paulo, que por um tempo ocupou o edifício Martinelli, né? No 17º andar do Martinelli, assim, e conta um pouquinho as experiências assim, de quem estava participando. Então, é isso, quando estudar as teatralidades negras, me situou numa luta comum, né? Me deu desejo de continuidade, de para algumas coisas eu entendi que já havia respostas, assim, que a gente podia continuar seguindo, né? Então foi muito importante. Então, estou nessa articulação das mulheres. Então, entender
também que o olhar negro e a maneira de ser na comunidade negra está pautada numa proposta diversa da luz da cristã, mostra a riqueza do nosso existir, que fica querendo sempre ser polido por um mundo que acha que todo mundo tem que falar igual, pensar igual, se vestir igual e se enquadrar. Eu estou trabalhando muito na pós-graduação da universidade nesse sentido, de que as teses não têm aquela obrigação de ter objetivo, metodologia, introdução. Gente, peraí, a universidade século XIX exigia isso. E muito menos você tem que justificar cada forma que você fala com um autor que já falou daquilo. Se você vai fazer uma tese de doutorado que é criação da sua cabeça, como é que você vai dizer que aquilo que você está pensando e que você não ouviu ainda ninguém pensar tem que ser justificado pelo pensamento de outrem? Se é uma tese, se é uma tese, se é uma criação sua. Se é uma criação sua, é sua. Acabou. Certo? Então a gente tem muito que caminhar e eu vejo que essa criatividade que faz com que a escola de samba seja um look na procissão, só ao invés de contar a história de uma pessoa, conta a história da comunidade, daquele território, das pessoas daquele território e das pessoas que aquelas pessoas que vivem naquele território querem homenagear. É um negócio muito mais amplo e muito mais humano. Então, olhar para o outro e ver que o outro é diferente é riqueza. É riqueza. E eu olhando para essas duas meninas, tenho que dizer como a gente aprende essa fita. Lógico que pode. Estou feliz de fazer isso na universidade. Incrível como a gente bate mesmo tão cada um no canto. Eu venho falando isso, toda vez que eu vou para uma academia, eu falo para encontros acadêmicos. Teve uma mulher, por exemplo, da PUC, que me chamou para uma fala, a gente ia ter uma conversa. Era uma conversa sobre. Não me lembro qual era o assunto, mas era uma conversa sobre um tema lá na mesa. Ela me ligou, Elisa, eu queria saber o seu roteiro. Eu falei, eu não sei, é uma conversa. Ela falou, quando eu cheguei, ela falou, você não me escreveu nada. Eu falei, não, você vai falar com ela? Eu falei, não sei. Se a conversa, o Beto, né? E aí ela disse, e eu vi que ela ficou insegura. Ela queria me controlar, a acadêmica, entende? E aí chegou lá, ela falou para mim assim, Elisa, eu queria dar uma olhadinha assim, queria invadir você nos seus tópicos. Eu falei, vai primeiro. Aí ela falou assim, meu Deus, então o que eu vou dizer? Eu falei assim, nós caminhamos para o Unimed. Aí ela disse, ai meu Deus, e na hora de me apresentar, ela ficou tão nervosa que ela veio e falou assim, Elisa vai falar, mas eu não me responsabilizo. Mandou essa. E aí, mas enfim, Deus, excelentíssimo. Mas o que eu quero dizer é que tem esse medo, isso se invadiu muitas instâncias de profissão do nosso Brasil. Mas, principalmente na academia, eu falo assim nas faculdades, o que acontece? Que entra todo mundo aqui, fumando maconha, sabe, fazendo uma espécie de uma revolução jovem, e vão ficando nos universidades tristes. Quando chega na hora da tese, parece que sai a utopia da tese, fazer impacto de Brumadinho sobre populações ribeirinhas, essa é a minha tese. Aí começa a introdução justificativa, vai tirando a alma da ideia, vai ficando um negócio chato, ninguém aguenta ler tese. Então, minha referência é uma loucura, e aquilo vai virando mais importante do que o conteúdo. Bom, sabe você levar isso lá para dentro? É muita gente que não concorda, porque isso é o poder, é bom para quem não sabe escolher direito. Mas a gente está. É ótimo que não sabe. Aí acerta na forma, da forma, e manda aquela coisa arrebentada ali dentro. Não, e deixa eu dizer para vocês, a gente lá na filosofia, a minha aula sai o pessoal da graduação, pessoal que já fez o doutorado, volta de novo, a gente inventou a sala pilintra. E tem um Zé Pilintra
Estado é laico, mas essa para mim era estrutura. Então, o candomblé não é religião. Não é religião, o candomblé é filosofia. É maneira de viver. É filosofia. Concordo plenamente. Candomblé é filosofia. Pode vir. Eu vou. Posso dar um abraço? Pode, quer falar um abraço, Elisa? Eu peguei um trechinho da apresentação da Jéssica, nesse livro, que eu acho que de alguma forma celebra tudo que a gente está falando aqui, que é assim, ó, esses teatros negros nos interessam como objetivo de pesquisa, não somente porque buscam referências, mas porque criam possibilidades de viver, fantasiar, nomear a si mesmo, buscar outras línguas, elaborar palavras novas, inventar e organizar elementos simbólicos, descobrir maneiras de viajar, armar a ginga e o drible, jogar suas armas e criar instrumentos, empoderar-se de si mesmo e chamar as figuras míticas sagradas para contribuir para que a coluna de um corpo livre não se curve ante a opressão. Nesta declaração confesso, há um pulso de vontade, um risco de esperança, possivelmente um deslocamento ficcional, uma tentativa de invenção. Acho que é tudo isso que a gente está falando, né? E eu acho bonito a imagem de um corpo livre, né? Para que uma coluna não se curve ante a opressão. Quer falar sobre esse trecho? Sobre tudo isso que a gente já falou? Porque a sua dissertação é um texto muito livre. E tem uma coisa que você tem, que a gente é árduo, é uma batalha, pelo menos na minha experiência na academia, é uma batalha conseguir essa escrita livre, porque em alguns momentos a gente ainda tem que voltar lá para o outro lado e dizer, eu sei o que vocês querem, a forma que vocês querem que eu faça, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. E aí a gente fica nessa ginga, né? Meio cá, meio lá, e não dá para estar totalmente do lado de cá, que é o nosso jeito, a nossa maneira, dependendo da universidade em que você está e quem são os seus pares. Na universidade em que eu estou, que é a USP, tem que ficar indo e vindo. Eu sou um pouco transgressora, eu atravesso a rua e falo, não volto para cá, e vou fazer tudo do jeito que loucos. Mas é difícil, né? Um caminho quase solitário. Mas a sua dissertação
minhas dificuldades e as minhas solturas. Ele me trouxe autonomia. A banca também, as bancas que eu consegui, que foram me auxiliar, também eram bancas negras. Salomão, Júlio Moracem, são bancas negras que me fortaleceram intelectualmente. Então a gente precisa desse espaço político dentro da universidade. Agora, no dia 17, eu vou passar pela banca de qualificação para o doutorado. E a banca é preta. A banca é preta. A banca é preta, o Babaquim, o professor Juarez, e aqui na USP, no Programa de Integração da América Latina. Então, são bancas que estão articuladas, no sentido da gente produzir um pensamento nosso, um pensamento preto, com referências nossas, que a gente consiga criar solturas dentro desses espaços de inúmeros limites, de inúmeras burocracias, inúmeros silenciamentos que estão dentro desses espaços. Então, é muito importante para nós conseguir produzir espaços de aquilombamento dentro das universidades, espaços de comunicação. Eu me lembro da banca da dissertação de mestrado, o professor Saloma falando assim, aqui você vai ver a gente fazendo uma discussão aqui, isso aqui é uma elaboração preta. E eu achei lindo ele dizer isso. É lindo assistir essas discussões. Participei de um congresso esses dias, e o pessoal ali num debate muito profundo sobre as coisas. A gente é carente também desses espaços de discussão, de elaboração, de discordância, entre os grupos pretos, de produção mesmo. Então, é isso, eu tive essa alegria de ser orientada por pessoas pretas e de passar por bancas que me deram uma autonomia criativa, de elaboração e também de referências. São pessoas que me passam referências. Isso é muito importante. Nessa segunda-feira, eu tive a oportunidade de falar sobre isso exatamente. Descolonizar é optar pela vida. Descolonizar é optar pela vida. E que, se na literatura a gente tem uma Elisa Lucina que faz com que a gente dê Michel para todo mundo, a Shell, quando a gente vai na rádio e na televisão diz a Shell para todo mundo, quando Martinho de 88 coloca todo mundo na televisão cantando axé, axé, axé para todo mundo, axé. E alguém diz, meu Deus, gostei muito desses recursos da Shell, axé para todo mundo, axé para você, E eles vão se transformar isso num poema. Isso, para mim, é fundamental, porque quando a gente vê Conceição Evaristo, a gente vê a violência cotidiana transformada em um livro literário que faz com que a gente comece a refletir que a literatura não tem que ser a busca de palavras em estado de dicionário ou a forma poética da rima feita pelo poeta. Eu fiquei escandalizada nesse carnaval desse ano, quando o Sandro Martins da Vila foi considerado um educador de escola na produção do Ginolar Exalgar, que não tem rima. Ele disse que não podia ser o samba de escola de samba porque não tinha rima. Porque não tinha rima.
universidade. Como a bailarina vai ensinar para o para o mestre Sala uma autonomia. Quem sabe aqui o que representa a mestre Sala uma autonomia? Representa, na nossa tradição terrena, a cabaça da existência. É o princípio masculino, com o princípio feminino, movidos por Exu, o movimento, com base na sua ancestralidade, que é a bandeira. E seguindo o movimento da terra, que é a dança. A gente reza dançando, que a gente entra em contato com o espaço cósmico. A gente faz atividade ao ar livre, porque nós sabemos que pertencemos ao espaço, ao universo. Então, as pessoas têm mais de 10 mil anos de observação do mundo, e as pessoas dizem que isso é primitivo, porque não saiu da cabeça de Platão, nem de Aristóteles ou da escola alemã. E aí a gente fica numa preocupação muito grande, no sentido de que a diversidade, que sempre foi riqueza, tem que ser pessoas novas, enriquecer o seu saber, e a gente está numa tradição eurocentrada que diz que o outro que é diferente tem que ser dominado para ficar igual a você, ou exterminado para não te dominar, não te atormentar. Então, é muito importante que a gente possa estar lutando na universidade. E eu continuo lá dando aula. Cheguei ontem, terminando lá a turma, não chorou danada, não ninguém danada, eu dormindo. Falando, não, a gente vai fazer de novo com o convite do outro primeiro. Daqui a pouco a sala não vai trabalhar para todo mundo. Mas é porque alguns depoimentos me deixaram muito emocionada. Alguém dizendo que nunca imaginou que fosse encontrar afeto, calor, não perto da universidade. E estava pela primeira vez no doutorado, depois de anos e anos dentro da universidade, e de encontrar afeto, calor e amizade. Tanto que estavam combinando de fazer um frete de van para vir aqui em São Paulo participar desse encontro que a gente está fazendo. Eu acho que esses elos são as coisas mais importantes do mundo, né? Mas eu trouxe a imagem do deslocamento, né, que o contraste do Congresso Nacional da Cidade com mulheres que trazem o mar e o vento, porque a Helena mobilizou ônibus do Rio de Janeiro para desfilar na Anhembi, e as pessoas terminaram de desfilar e já entraram no ônibus e voltaram para o Rio, fazendo bate e volta. E quem já desfilou sabe que assim, o tempo de espera para se desfilar é muito maior do que o tempo de desfile. E as pessoas fizeram isso assim, ó, pessoas aqui, cantando, entrando no ônibus, cantando samba enredo. Então, esse grupo que quer vir fazer uma caravana para assistir um espetáculo é só parte do seu fluxo. É só parte do que você propõe como movimento. olha só, eu não posso deixar de dizer que o meu budismo, que foi uma coisa que aconteceu na COF esse ano, isso é a primeira vez que eu venho na COF, na verdade, no meu budismo, dizendo que nós temos que entender que ele diz mesmo que não existe desenvolvimento, existe confluência, porque nós somos rios, e os rios desenvolvem o imenso mar. Então, cada um de nós representa um rio que vem de um lugar diferente, trazendo águas diversas, peixes diversos que compõem o mar e que viram um oceano com mais confluências. Então, não é desenvolvimento, confluência que diz o Lisa, você folheou, marcou página, e eu sei que você quer ler alguma coisa pra gente. Eu queria falar uma coisa aqui, assim, meio caminhotinha. Eu vou falar, porque o Brasil também tem isso, e a democracia precisa aprender a discordar, a criticar a gente. Na democracia tem que aprender, sem parecer que isso é derrotar o outro. Eu fui criada por tese e antítese, e não maldava ninguém.
maravilhosa a participação da Fernanda, a agenda das Fernandas, isso aí tudo é impecável e indiscutível. Mas, do ponto de vista da abordagem, é uma bolha. Parece que a ditadura aconteceu lá dentro do templo, naquela casa só. E aconteceu, pai, isso é o que eu acho. Não estou, tira o mérito do filme, mas a gente precisa falar. Porque não pode falar. Ok. Aí eu comentei com umas pessoas e tal. Meu filho, trabalha com cinema, e meu filho fez uma observação muito interessante. Quando a gente faz, negros fazem um filme, a gente chama de cinema negro. Quando o indígena faz um filme, cinema indígena. Quando os brancos fazem, eles chamam de universal. Entende? Então faz um filme com a certeza de que é um filme para todos. Não é nesse sentido. Por exemplo, é delicado o que eu estou falando aqui, mas é só para a gente observar o que a gente tem para fazer. Sabe? Por exemplo, a grande dor dela, quando ela fala, poxa, eu vou ter que vender um terreno na barra, na beira da Mata Atlântica, para poder sobreviver com esses 5 filhos. Tipo assim, é uma tragédia que metade do país não se promove. Porque se não tem. É o que Carolina Maria. Então, não é que eu não posso sofrer essa dor não representa todos. Tem que assumir que aquilo ali. Eu estou falando, eu botei essa pimenta aqui para a gente ter essa liberdade de poder olhar, porque mais não é unanimidade. Vira todo mundo contra você. É inveja, porque não está no filme. Começa uma loucura. E não é isso, é um olhar que a gente não pode perder dentro disso que ela falou, né? Da coisa do branco achar que tudo que é universal, que ele fala com todos nós. Fez isso, até hoje faz isso. Nossa, a dramaturgia está todo ano a gente está ensinando. Um dia eu fiz uma personagem que queria que eu fizesse um filho de conta sem eu ter nenhum filho de conta. Sabe? Uma pessoa ia lixar sem nenhum filho de conta, sabe? E era uma cena. E não tinha. E quem estava fazendo a coordenação não estudou, sobrando que não estudou, acha que sabe. Como você falou no negócio da bailarina. Eu ia dizer que esse livro aqui é de uma liberdade para mim, tem sido a minha palavra, né? A liberdade. E eu escrevi, são 2, né? Esses 2 aqui, que é o livro do avesso e Quem Me Leva para Passear. E ela escreve sem saber que estão lendo o pensamento dela. Entendeu? Então, por exemplo, quer ver o pequenininho aqui? É o pensamento dela, só o pensamento. Mas espia só na ponta da calçada do lado de lá, tem um homem muito bonito. Difícil ver um tipo desse no meu bairro. Do jeito que eu gosto. Da vida bracinha. Vem chegando perto. Aquilo lá charmoso. Cheiroso, tá de máscara. Acho que eu conheço. Meu marido. Não, abafa, tem que trocar de óculos imediatamente. É dessa pegada. E aí, a Edith, ela é chefe de cozinha, ela cozinha na casa das pessoas, mas ela cozinha, mas ela não é uma cozinheira. Assim, no sentido de que ela não é empregada doméstica, ela é uma chefe de cozinha, ela tem um buffet chamado Cozinha da Mamãe. Então ela cozinha em várias situações. Até na casa do Obama ela já cozinha muito para rico. Eba, delícia. Eu gosto da minha comida, não é por estar na minha presença não, hein? A meu tempero tem borogodó. Agora, tem uma coisa que eu percebo, o pessoal rico quando eu cozinho. O pessoal para comer, parece que estava preso. A ricaça do condomínio onde Alphaville me chamou de novo, deve ter acontecido alguma merda. Sempre que alguma coisa bafa acontece, eles fazem uma festinha por cima, põem fragrância francesa sobre o mal feito e convidam sempre com as mesmas pessoas, mas até aceita. Mas o assunto é regado à mais alta hipocrisia em segredos compartilhados para serem traídos depois. Cartola Fiorini, Zamponi, Freitas, Bastos, diz que a festinha tinha que ser hoje. O marido foi denunciado, corrupção. Pensa que ela me disse? O correio está
está com umas questões para resolver fora do país, uns investimentos nossos, e teve que viajar às pressas, Edith. Na panela, meu alhozinho fritado, fatiado em finas lâminas, dura no fio de azeite, uma colher de azeite e uma colher de manteiga. Daqui eu já ponho as passas para que amoleçam e se peguem as cebolas em delicadas rodelas. Sim. Para mim, quer saber, o Correia fugiu, saiu saindo, ladrão. Mãe da Dani disse que é para não dar mole, chegar no hotel e tomar um banho de mirra. E me avisou que pediu para o seu trancar a rua, não deixar eu estar no meio da corda na hora errada. Morro de medo de ladrão branco. Diz que são os piores. Edith, você quer dormir aqui? O quarto do hóspede está todo reformado. Se você não quiser, te leva no hotel depois. Eu vou pro hotel sem calota. Minhas coisas estão lá, eu estou vendo uma série de culinária africana, enfim. Tudo mentira. Eu estava cansado daquele ambiente de gente que vive bem. Eu e Tião viemos no carro falando da vida, do aniversário da sobrinha dele, da minha comida. E gente, com todo respeito, o tempero. Quase beijei, Tião. Você pode elogiar minha comida que eu fico querendo dar para a pessoa. Sou muito dada. Saí sem rumo de carro, agradeci. Gostava mais da minha vida e da do Tião do que da vida daquelas pessoas. Quando entrei no quarto de hotel, quem estava me esperando sentada na cama de pernão cruzado, decidida a uma profunda DR? Dona Ética. Edith, até quando você vai continuar cozinhando para essas pessoas do mal, só porque elas pagam bem? Vários dias para vocês verem como é incrível isso que você situa. Quando a Carolina diz assim, quando eu não tinha nada que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevi o meu diário. Eu amanhã, eu hoje, quando você falou da Shell, foi muito interessante essa história, posso falar? Essa história porque eu estava chegando no Rio, Mati da Vida, quando me chamaram para esse evento, que era a primeira vez que a Globo homenageia, né, 100 anos de escravidão da Trial. Eu que coordenei vocês. Oi? Fui eu que coordenei vocês. Eu não sabia. Mas quem Martinho, fez Martinho fez os convites. a ponte, né? E aí eu fui e tal, e que um monte de gente, tudo preto, cantando a Shell, todo mundo na Shell. E aí, cantando a Shell, todo mundo na Shell. E aí um cara da minha rua falou, ele e a mulher, nós vimos você na televisão. Eu falei, eu não tinha esquecido da propaganda. Parecia que ele estava falando de outra coisa. Ela falou assim, você estava fazendo uma propaganda na televisão, você e um monte de gente moreninha escura. Aí eu falei, era o quê? Não, acho que é propaganda da Shell. Eu falei, da Shell? A Shell, aí eles cantavam sobre a Shell. Aí eu falei, meu Deus, que ignorância louca. Mas e aí aquilo fez eu fazer esse poema que eu vou falar. Chama, eu acho que você não fala há muitos anos. Você fala em todos, você sabe? Não, eu não falo ele que eu digo, eu não digo ele de cor, né? Ela mora no Brasil, mas trabalha em outro Brasil. Ela bonita saiu, perguntaram, você quer vender? Não. Empresta tuas pernas? Não. Você quer vender bombril? Ela disse não. Vamos começar de novo. Ela mora no Brasil, trabalha em outro Brasil. Ela bonita saiu, perguntaram, empresta suas pernas, bunda e quadril para outra exportação? Ela disse não.
saí penteando os cabelos sem querer, se fazendo cafuné sem querer. Perguntaram, você quer vender Enê? Ela disse, não, Enê era horizonte na época. Você quer vender Enê? Ela disse, não. Ela viu um anúncio da Consul para todas as mulheres do mundo. Procurou e não se achou ali. Ela não era nenhuma. Tinha destino de preto. Quis mudar de Brasil, ser modelo em Soweto. Queria ser qualidade. Ficou naquele, ou eu morro ou eu luto. Disseram, às vezes o negro compromete o produto. Ficou só, ligou a TV, tentou achar um ponto em comum entre ela e o Free. Nenhum. A não ser que amanhecesse branca, loira, cabelo de seda shampoo, mas a sua cor continua a mesma. Ela sofreu, eu sofri, eu vi. Para fazer anúncio de Free, necessária, tinhosa, sutil, ir à luta sem ser mártir. Luther Marketing, Luther Marketing em Brasil. Esse poema faz parte do meu livro Mitos de Espiritualidade Mulheres Negras, foi a minha primeira publicação em 1986. E essa mulher maravilhosa, em pleno Palácio Tiradentes, Catete, Palácio do Catete, já existe o Palácio do Catete, Museu da República. Ela disse os seus poemas, mostrou por que o livro era Mitos de Espiritualidade Mulheres Negras, e toda essa espiritualidade, essa mulher incrível que é Elisa, a rainha. Jéssica, quer falar como é que é o seu processo de escrita das suas dramaturgias? Como que você virou dramaturga? É possível falar que virou dramaturga ou isso está? Posso ler uma parada aqui? Olha, será que ela vai querer ler? Eu falei, eu não vou pedir, né? Eu vou falar, você quer fazer dramaturgia? Já estou, por favor, Já estou aqui. Chama O Caso da Geladeira. Um pouco antes dela ir embora, Dona Raquel, que era dona e patroa, mandou chamá-la na cozinha. Marli foi desconfiada, calculando que do jeito que a dona era cheia de capricho, provavelmente iria colocá-la para refazer algum serviço, e esse desaforo fora de hora iria comprometer o ônibus das 5h15, que já estava para passar. Mas naquele dia, a dona, que era dona, inventou, foi outra. Chegou sorridente, cheia de graça, de um jeito que não era de costume. Falou bastante coisa, disse que Marli era muito da família, e sei lá, esses papos malucos que o patrão costuma dizer, publicamente, sem muito constrangimento. Marli ouviu tudo, meio sem graça, meio sorridente, meio com pressa, até que veio a graça maior. Marli, você quer essa geladeira para você? Vou trocar a cozinha e queria te dar um presente. A bicha era grande, 2 portas, branca, acabamento tipo aço, cheio de tapué por dentro, coisa de artista. Nunca que Marli ia imaginar uma coisa dessa dentro de casa. Misericórdia, dona Raquel, a senhora está doida? Onde que eu vou colocar essa geladeira? Dona Raquel achou graça, achou que Marli estava sendo grata. Não era gratidão, o problema era real. Onde Marli iria colocar o diabo da geladeira? A patroa disse que já tinha pensado em tudo, que pediu o Raimundo da jardinagem, que era da carretinha, para acompanhá-la em casa. Não deu 2 minutos, Marli ainda não tinha se pronunciado bem. Raimundo chegou com os colegas, botaram a geladeira no caminhão, amarraram de um jeito para não cair no meio da estrada. Vambora, Marli, vambora. Subiu no caminhão ainda atrapalhada e foi embora, tentando calcular um jeito de pelo menos fazer a tal da geladeira entrar na porta sem precisar quebrar tudo. De carro dava mais ou menos 1h40 de viagem, escureceu fácil, e para completar, uma garoa fina começou a cair e foi fazer lama. Raimundo, agora eu vi coisa, onde eu moro a rua é de barro, minha casa fica nos fundos, é apertadinha de tudo, e para chegar lá ainda é preciso passar uma escada de madeira que faz tempo que está prometendo de cair e eu não dei conta de arrumar. Quando chegaram lá, Raimundo reparou que
o cenário era bem aquilo que Marli tinha apontado mesmo. E ela ficou constrangida quando viu que ele estava reparando muito e fazendo comentários que não precisava fazer. Que foi, Raimundo? Nunca entrou em casa de pobre, não? Às vezes, por ter um caminhão, você acha que tem alguma coisa. Depois ela se arrependeu, achou que não precisava falar assim, estava misturando jabá, mas também não pediu desculpa, esperou que ele compreendesse sozinho. Aí não tem muito o que falar, foi igual carro velho. Maria chamou uns 3, 4 que moravam no cortiço para ajudar, e tome que empurra de cá, empurra de lá, e quebra de cá, e quebra de lá, até que a bicha entrou. Para a geladeira entrar, Maria quase ficou do lado de fora. O cômodo ficou apertado, até que então, aquilo que não tinha divisão, aqui é quarto, sala, cozinha, Raimundo, se precisar de banheiro, fica ali, ó, do lado de fora. Agora, o quarto, sala, cozinha, era só cozinha só. Maria instalou a geladeira em cima de alguns blocos para proteger das enchentes de janeiro e cobriu a geladeira com um paninho para não pegar poeira. Não ligou, não tinha extensão elétrica, nem tomada suficiente, mas pensou em cuidar, para que se Dona Raquel perguntasse do presente, ela tivesse o que dizer. A essa altura, sinto a necessidade de quebrar a parede e dizer: Maria é uma mulher negra, não aqui agora, perdida em sua coisicidade, é negra para além e para outra coisa. Sei que parece uma explicação vaga da autora, que não mostrou tudo, mas ninguém é uma coisa só. Todo aquele que serviu tem múltiplos dentro de si. A convivência com a geladeira grande fez com que Maria realizasse um tal esforço para mover-se dentro da casa, que aquilo que poderia ser desejo, ódio, animosidade, passou a criar uma competência divertida de reflexões inescrutáveis. Vender a geladeira, queimar a cor da geladeira, mostrar para a turma a geladeira, morar dentro da geladeira, socializar a geladeira. De início, não tinha como não ver, não pensar na geladeira. Não sei depois de que ou em que tempo passou a ser orgânico, colocar coisas lá dentro. Armário de bom, 2 portas tipo aço, nem precisou fazer um carnê no final do ano para tirar guarda-roupa, blusa, calça, na parte central do freezer, os sapatos. Fez por um tempo assim, depois trocou, colocou papel, desinfetante, detergente, foi mudando o procedimento conforme a necessidade. Quando o caso da geladeira se espalhou, até apareceu um comprador, o Val, proprietário majoritário do mercadinho do Val, com quem Maria tinha uma dívida de arroz com feijão, que alugava mês a mês, fez uma proposta: Maria, podemos fazer assim, eu pego a geladeira e ficamos quites. Não ofereceu nenhum dinheiro de retorno, só o apaziguamento da dívida. Maria achou desaforo e ousadia. Não havia cálculo que combinasse sua conta com o tamanho do dinheiro da geladeira. Não, seu Val, deixa a geladeira lá, não quero fazer negócio não. Achou graça, Maria achou graça em ter uma coisa que o homem queria. Sentiu-se, voltou para casa repetindo o caso e sua resposta na cabeça: não, seu Val, deixa lá, não quero fazer negócio não. E cada vez ela repetia a ideia e se dava mais razão e completava a equação. Eles acham que eu sou tonta. Eu queria um filme. Eu falei, gente, a Mani pode ser uma série. Esse texto ele é criado a partir da minha experiência. Maria é minha prima. Esse lugar eu conheço, eu vi. Esse cenário aqui é um cenário lá perto de casa, né? É a casa das minhas primas. A Maria são as mulheres da minha família, as conversas, os desaforos, as narrativas dela. A Maria é um pouco da minha tia Inês, que ia trabalhar nessas casas e às vezes ganhava um saquinho de roupa e ela fazia questão de deixar na rua mesmo e voltar para casa tirando vantagem. Por que eu vou querer essas coisas velhas? Aumentar meu salário ninguém quer, né? Então esse desaforo,
Doutor estimulava as crianças da família a dançar e cantar com o samba levado mundial dos amigos, Geraldo Labama, Descarcinho e tantos outros que sempre apareciam. Doutor promovia concursos de dança entre as crianças e estimulava a criação de diversos membros da família. Na cozinha, a prima Andreina, a esposa de Paulo, outro irmão do Tauro, mostrava suas habilidades culinárias com salgadinhos deliciosos, bolos assados. Santinha comandava a festa, sempre regada a muita cerveja, guaraná, carinhos e alegria. Doutor era o grande animador das festas, muito elegante, desligado, dançava no dia e comitê, além de revistar o salão com Santinha e as mocinhas da família, fazendo com que nos transformássemos em plumas alçadas ao vento, em seus volteiros e rodopios. Eu sempre esperava ansiosa o encontro com os primos dos aniversários, mas principalmente no Natal, onde até o tio Sucília, irmão mais velho da Santinha, vinha lá da ilha do governador, onde morava numa bela casa na Praia da Bica, e também visitava os aniversários de seus filhos. Aliás, a ilha do governador era uma aventura fascinante. Lá o pagode também estava sempre presente, além do mar, da areia, no sentido de amplitude e liberdade. Tinha música boa, fruto também dos compositores do Salgueiro, da União da Ilha do Governador. No domingo, na Praia da Bica, com os presentes franceses, ligada até uma política deliciosa que tinha confusão, ano dos primos dos Cláudio, Batista e Sueli. Meus tios Valdir, Dom Francisco, os primos Dauro, Luiz Cláudio e Nelsinho garantiam ambientes e encontros. Tinha sempre alguém de fora que se incorporava ao grupo, aumentando e enriquecendo a todos nós, formando a grande família tecido africana. Todos tocavam e cantavam. Meu universo se pintava de cores, sons, cheiros e muita alegria. Gente precisa de gente. Gente para crescer e aprender. Eu fui a única, e meu primo Nelsinho, também fui único da tia Dulce, aprendemos a ser irmãos e a trocar com o restante da família nossos sonhos, brinquedos e amizades. Como foram intensos os nossos encontros familiares. Nossa vivência foi tão importante que já adultos, casados e com filhos, mantivemos nossos encontros natalinos, buscando reunir a todos em minha casa de praia na Ilha. Como foram marcantes esses natais. Visual, né? Literatura é audiovisual. Cinematográfica. Alguém gostaria de trazer uma leitura também, aproveitar esse momento de sarau? Eu gostaria. Calma aí, deixa eu E aí, se ninguém quiser, Elisa, ler mais uma, aí eu pergunto se vocês querem novamente, se encorajam ou leem, tudo bem? Deodara, você tem coisa escrita que eu sei, inclusive sobre geladeira. Se quiser, não? Tinta. Então vai lá, Elisa, com você. Que eu acho o seguinte, é muito importante saber com as nossas leituras, porque o mundo ficou por muito tempo, principalmente o Brasil, tocado pelas versões dos brancos. E isso tem um dano altíssimo. Eu tive um sonho há 2 semanas atrás, um pesadelo, porque eu recebi um convite assim maravilhoso, sabe, de um streaming, mas um convite, só você pode fazer, E aí eu disse, eram 6 dias de gravação, eu falei, olha, vai dar tudo certo, 6 eu posso, 5 eu posso, só não posso 1. Então não, muito obrigado, tchau. Então de modo quando você quer maravilhoso, eu descarte. Então, aquilo me fez muito mal. E eu comecei, eu engoli, eu não disse o que eu queria dizer. Dormi e acordei de madrugada, agarrei assim com meu marido, falando, engoli minha voz, eu engoli minha voz. Eu acordei depois, parecia que tinha engolido uma bola. Sabe, o que a gente não diz, tem um dano altíssimo, tem depressão alta. Não diz porque não quer ser chamado de barraqueira, né? Barraqueira, eu não gosto dessa expressão, mas não quer ser chamado de gente que faz baixaria. Até isso, você
conheço barcos muito mais finos do que é um família. Então, é muito importante essa hora da nossa voz solta, sabe? Eu vou ler aqui, eu fui criada na igreja católica. Então, para mim, escrever essa historinha aqui, para mim foi libertador. O que eu vim fazer aqui? Isso aí, gente. Não tinha necessidade de eu sair do meu canto, mas Fatinha insistiu. E não é que eu vim parar na missa com ela, foi por dó que eu vim. Era aniversário da mãe dela que morreu, o irmão não fala com ela, só tinha os dois, e agora só tem ela. Aí eu vim por pena, mas arrependimento matasse, eu era mortinha. Primeiro que eu estou achando o quadro muito vermelho, parece que derramaram vinho tinto dentro dele, só não sei por onde. Segundo que ele está fazendo uma confusão com o evangelho, que eu não estou entendendo. Evangelho, eu não estou entendendo nada, misturando águas com lugares, está forçando a barra da metáfora que eu estou vendo. Só estou vendo. Nessa eu não caio mesmo. Fatinha tá que reza, que chora ajoelhada. Não estou com vontade de ajoelhar. O que eu faço? Parece que nessa hora alguma coisa me atende. Ou vontade de ir. Sempre foi assim. Maria Alice, minha irmã, pedia: Marita, olha para mim. Eu só queria falar com ela que o padre, careca, com aquela barba grande, parecia que estava de cabeça para baixo. Como se o cabelo fosse a barba. E o pessoal está se preparando para comungar. Agora que vai ser, Fatinha saiu de casa, você não precisava comungar, queria renascer. Eu lembrei de Jovino confessando ao padre: Padre, eu pequei, faz 20 anos que eu comunguei. Meu filho, não comungar não é pecado. Ficar muito tempo sem comungar não leva ninguém para o inferno. Não, padre, você não entendeu. Faz 20 anos que eu comunguei. Eu sou casado com uma mulher. O padre me explicou para ele nessa hora que, nesse caso, talvez ele também fosse gay. Eu estava fazendo amor com uma pessoa do mesmo sexo. E esse padre, independente das carícias de quem faz, eu recebo. O padre podia ter explicado também que pode ser que ele seja bissexual, o que tem. E por fim, o padre podia explicar que qualquer forma de amor não nos afasta de Deus. É quando a igreja perde a oportunidade de ensinar o certo. Esse bem acho que vou comungar também. A filha já se formou e, para dizer a verdade, eu estou com fome. Na verdade, eu estou com o estômago roncando. E a gente que sabe que a gente trabalha com buffet, com jantar chique, sabe muito bem aquela laminazinha fina, feita de trigo e redondinha, quando a gente bota salmão, gorgonzola nas festinhas, chama de hóstia também, sabia? Igualzinho. Fatinha parou de chorar. Está quase chegando a minha vez, eu estou atrás da velha com véu. Nunca entendi por que usar a vela na igreja. O padre come uma hóstia imensa e serve essa merreca pra gente. Corpo de Cristo. É a minha vez, estou abrindo a boca. Ele põe a hóstia na minha língua e eu imagino, sabe o quê? Um patezinho de atum por cima. Edite, respeite o ritual dos outros, está passando dos limites. Eu não estou desrespeitando a voz. São coisas que vêm na cabeça da pessoa, sem a pessoa mandar. Se for um pecado, não é um pecado doloso. Eu não estou fazendo por querer. O pensamento aqui vem. Agora, por exemplo, estou reparando nas imagens da igreja e a escultura que não está com cara de sofrimento, está com cara de gozo. Está vendo? Por isso que eu não acredito mesmo nesse lero. Se tivesse inferno de verdade, não era a hora de abrir um buraco aqui debaixo do meu pé e eu cair direto lá, só que eu pensei isso. Quer saber? Nunca mais eu vou aceitar vir um tempo para ficar criticando. Não é certo. Eu não era para estar aqui. Agora está na hora de todo mundo se abraçar, a hora do Pai Nosso, a hora de abraçar o próximo. Fatinha me abraça e eu também abraço. Eu estou um tempão aqui abraçado com ela, que eu estou aproveitando para dar uma descansadinha em volta dela. Eu estou cansada, sabe? Tenho andado exausto. O próximo não para, gente. É bonito. Ando muito cansado, com muita saudade do meu terreiro. Vai ter gira de Exu semana que vem. Dona Sete vai atender e eu vou levar a Fatinha lá para ver o que é bom. Antigamente eu tinha medo de ir para o inferno. E o medo passou. E o medo passou, Elisa? A literatura cura. A literatura cura. E organiza, né? Aquilo que a gente não tem. A gente foi tão criticada, desrespeitosamente, sabe? Então achei bom poder falar disso, que para mim pode bater na cabeça. Eu ia te fazer uma pergunta, porque a Edith, ela tem um corpo, né? Quando você vê, você não vê um corpo neutro. Você
fazendo, eu vou fazer ela, quem vai fazer sou eu. Mas eu não sabia que ela estava ensaiando. Você já mostrou o personagem. E olha, ela é um alter, eu já não sei mais o desenho. Tem coisa absurda que eu penso, vou botar meio que de mal. Mais um convite. Temos coisas para ler, para perguntar, para falar. Declaração de amor? Não? Pode fazer pergunta. Pergunta, pode ler, também perguntar. Declaração de amor. Pra gente, pra cantar. A gente vai ficar puxando. Mas acho que a gente também já pode ir caminhando para o fim. Por isso que eu estava sendo gentil de perguntar, mas não sei se vocês queriam vir junto, essas ideias. A gente vai aqui se encaminhar. Eu queria, Diogo, falar sobre. Porque a escrevivência é um apoio muito importante, né? Voltando ali que a gente estava falando sobre nossa produção intelectual, acadêmica, e ter a escrevivência não como um estilo, mas como um método de pesquisa e de escrita, está sendo muito libertador. E provavelmente o que a gente vai ter de produção intelectual nos últimos 5 anos, infinito, de mulheres negras na academia, é tudo a partir desse lugar da escrevivência, que é um conceito, um método que a Conceição nos deu de presente. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu não ouvi. A escrevivência é uma coisa muito interessante. Eu participei de uma banca nessa segunda-feira, exatamente, sobre a escrevivência do Caminho de Jesus, mas, e com uma comparação com a Conceição, a visão de escrevivência está muito ligada a gente trazer uma visão de pensamento africano, que significa eu existo, logo penso. A gente parte do princípio de que as nossas vivências fazem com que a gente tire conclusões e busque caminhos. A Europa trabalhou dentro de toda a visão eurocentrada do existo logo penso, que você tem formas estruturadas de escrever o que é ser bom, o que é ser ruim, sem você experienciar, sem você experimentar, e você tem capacidade de pessoas se especializarem, lerem 1000 livros sobre um assunto sem nunca terem vivido aquilo e se pautar apenas no que leu e no que viu. E aí eu digo para vocês, quando a gente começa a fazer pesquisa e ver o que os primeiros exploradores disseram no país, o que um aventureiro que vem da Europa e chega nas Américas escreve e registra na carta o que ele vê, ele traz um olhar da experiência dele. Então, quando vê índios desnudos, né, uma gente absolutamente primitiva, cria uma série de conceitos, de propostas, de um olhar que ele tem dentro dos seus padrões que ele não reconhece no outro. E o que aconteceu no Brasil, nas Américas, na África, na Oceania, no mundo inteiro, na Ásia, na Índia, é que a Europa considerou que o seu olhar era a verdade única. A Simone Batista citou isso muito bem, quando ela diz que descobriu
Conceição, quando a gente perguntou para ela, nós somos muito amigos, se ela achava que as experiências curavam, ela dizia que para ela usava as experiências como forma de vingança, que era uma forma de agredir o outro, se vingando e dizendo aquilo que ela estava pensando, que sabia que não era o que o outro pensava e nem o que ele entendia. Mas, de uma certa maneira, a gente tem conversando sobre isso, não deixa de ser experiência, não deixa de ser uma forma de cura. No momento em que você pega a Edith e coloca a Edith dentro da igreja, você faz uma reviravolta no que você viveu e você se encontra querendo ir para a coisa boa que era a comunidade terrena, com os companheiros da gente e com uma vivência de pessoa para pessoa. Isso é uma coisa muito pessoal e ninguém quer transformar isso como sendo uma regra que tenha a ser sentida e pensada por todo mundo. É uma visão, nossa, é uma visão de entender, eu tenho o direito de ser uma mulher negra que viveu uma infância que não foi uma infância na favela. E aí umas pessoas vieram procurar, dizendo se eu não estaria interessado em fazer um filme sobre a minha história, mas se a gente não podia fazer sessão realmente, como se você morasse no mundo do Salgueiro, eu digo assim, olha só, presta bastante atenção. Se eu conseguir terminar o doutorado em 1985, é porque o meu pai e a minha mãe financiaram. Eu nunca teria conseguido isso se eles não fossem quem eram. Então, você não quer a minha história, você quer uma forma já estabelecida na sua cabeça de olhar a comunidade negra. Você não está interessado na minha história. Você quer fazer alguma coisa que seja interessante, como mais uma vez há uma superação de uma pessoa que era demonstrada. Eu não tive nada disso. Nunca passei fome, nunca tive problema nenhum. Estudei um monte de coisa, francês, inglês, balé, piano, tudo que tinha direito. Então não é novidade nenhuma, porque desde muito cedo eu descobri que eu não era inferior a ninguém, que não era ser diferente, e graças aos pais que eu tive. Então eu tenho que falar da luta desses pais que lutaram muito tempo. A filha que tem, ali naquele mural, vocês podem ver, a gente tem o casamento do meu avô e da minha avó, tinha o casamento deles, dois bonitinhos. O senhor Araújo com a dona Aurora. E vocês vão encontrar alguma coisa que é uma história do fantasiado de baiano, carnaval, como bandeirante. É a minha história. E é uma história que eu sempre soube que era alguma coisa muito pouco comum para a comunidade negra, porque eu tinha que lutar para que isso fosse um direito de cidadão para todos os cidadãos negros. Ter direito a estudar, ter direito a ter comida, ter direito a ter casa, ter direito a viver a vida da melhor maneira possível, viajar, passear, fazer as coisas que todos os outros cidadãos brancos tinham. A comunidade negra tinha esse direito que tinha construído esse país. Então essa coisa de que não é favor. E eu acho maravilhoso quando a menina diz que eu não sou bobo de querer na geladeira. Eu sei exatamente. Pensa que eu sou idiota? Exatamente. Mas uma ligação entre nós, eu também não tive uma infância História parecida com a minha. não tive uma infância pobre, meu pai foi reitor da universidade, enfim, tinha. E ele, era filho de minerais, fez um projeto que chamou de Nova Abolição. Como eles iam fazer a universidade, então, eu já vi algumas vezes apresentado assim, 2 vezes. Vamos chamar aqui essa mulher, a mãe vendeu pastel,
isso, eu acho que só para dizer que sei exatamente o que você está falando. E essa é a minha história. E qual o problema dessa história? É só que não conseguem ainda nos olhar como pessoas. São mulheres negras